Volta dos que nunca foram. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a parte 3, né, do último filme Volta às Aulas, né? A gente tá aqui empolgado pra falar de tudo que a gente assistiu, né? Que é bastante coisa. E, cara, vamos lá, vamos continuar o episódio, né? Assim, no final do episódio passado, a gente tá falando bastante de, né, Japão e tal, né? Que o João falou do filme do Vidas ao Vento e tal. E assim, eu tenho 2 filmes pra falar, né? Aí a gente reverte na hora de falar, né? Mas tem 2 filmes pra falar que tem a ver com o Japão, né? Já é um gancho. O primeiro... Oi? Peraí, pô, vamos manter a tradição, cara. Tem que ter a plaquinha do... Qual foi o seu último filme, ou seus últimos filmes? Então, um dos últimos filmes que eu vi, né, nesse final do ano é Céu e Inferno, do Akira Kurosawa. Céu e Inferno. E, assim, cara, é um filme muito legal, assim, né, ele é protagonizado pelo Toshiro Mifune, né, óbvio, tem que ter, né, figurinha carimbada, né. E, assim, o filme, assim, cara, eu não vou entrar talvez tanto em detalhes, assim, eu vou, né, seguir explicando. Assim, o filme, acho que a maior parte do tempo se passa em um apartamento, assim. Isso é muito impressionante, cara, porque mesmo ele só se passando em um local, assim, cara, é muito interessante, né? Assim, o filme ele começa com... Pera, assim, o Toshiro Mifune, ele é meio que um acionista, né, dentro de uma empresa de calçados, né? E aí ele tá tendo uma reunião com outros acionistas, né? Não é que é acionista, é um cara que, tipo assim, ele tem um cargo, mas ele também tem uma parte da empresa, né? E aí ele tá conversando, né, com esse pessoal no apartamento dele. E aí o plano, né, desses outros acionistas é se juntar, né, conseguir um maior número de como é que eu posso falar? Uma maior parte da porcentagem da empresa para então tirar, né, o presidente da empresa, que é um cara mais velho e tal, que ele tem que para eles ele tem ideias meio que antiquadas, né, e eles estão querendo tirar, né. E aí o Toshiro Mifune, ele meio que não quer isso. Ele é um cara muito... Não é que é ríspido, né? Um cara, como é que eu posso falar? Um cara meio que inflexível, assim, sabe? Para ele as coisas têm que ser de um jeito específico, e ele é muito... Sei lá, tem que ser assim, ele não quer fazer qualquer coisa, né? E esses acionistas, eles querem criar calçados meio que de baixa qualidade, para vender mais, para quebrar mais rápido e tal. E o Toshiro Mifune fala, ó, eu não quero isso, quero que tenha qualidade. Porque tem uma questão que ele também ele trabalhou nessa fábrica, né, sendo, digamos ali, um peão de obra, ele foi crescendo, então ele quer criar uma coisa de qualidade, né, e acaba tendo um certo desentendimento ali nessa reunião, e aí eles vão embora, né. E aí o Toshiro Mifune, ele tá com a esposa dele, e ele tem um cara que é meio que é um ajudante dele e tal, né, e aí ele conta qual é o plano dele, né? O plano dele é o quê? Ele já estava pensando nisso, né? Na questão das ações, ele já estava comprando ações, né? Em segredo, para justamente tomar controle da empresa, né? E aí ele fala o seguinte, ele fala que ele comprou uma grande parte, né? Uma grande porcentagem de um cara, né? E aí ele pagou, acho que 500 milhões, eu acho que é o valor, né? Aí para isso ele hipotecou meio que o apartamento dele. Ele, tipo assim, ele hipotecou tudo que ele tinha, né? Para ele conseguir comprar essa ação. E aí ele ia, enfim, assumir controle da empresa, né? E aí o que acontece, né? O Toshiro Mifune, quer dizer, eu falo Toshiro Mifune como se fosse o personagem, né? Eu nem sei qual é o nome do personagem, o nome dele cara, eu nem sei, tem o Toshiro Mifune, eu falo que o nome do personagem é esse, é Kingo Gongo. Enfim, nem ia lembrar. Enfim, ele tem um filho, né, e o filho dele brinca com um dos filhos do motorista dele, né, e aí eles estão brincando lá no apartamento lá, estão brincando de bandido ladrão, né, assim, aí um tá vestido de xerife, né, que é o filho do
personagem do Toshiro Mifune, e o outro tá brincando de bandido, né? E aí, em determinado momento, eles trocam de roupa, porque é a vez do outro ser o xerife, né? E aí, beleza, tem a cena de reunião, aí tem o Toshiro Mifune revela o segredo dele, aí ele recebe uma ligação, né? De um cara falando que sequestrou o filho dele. E aí que o filme começa a ficar tenso e você começa a ficar entrando na história, né? E ele fala, não, meu Deus do céu, eu vou pagar, tal, quanto que você quer, não sei o que, não sei o que lá. E aí o cara pede, acho que o valor que ele tinha hipotecado, né? Então, assim, se ele entregar esse valor, ele tá meio que ferrado. Ele não vai conseguir comprar as ações, ele vai perder a casa dele, ele vai ficar pobre, né? E aí, no primeiro momento, ele fala, não, eu vou pagar, tal, tal. Só que aí o filho dele aparece, né? Aí fala, oxe, mas eles não sequestraram meu filho, né? Só que aí, como o filho dele tinha trocado de roupa com o filho do motorista, Nossa, eles sequestraram o filho do motorista. Só que aí o Toshiro Mifune, o que ele faz? Ah, não vou pagar mais, porque não é meu filho. E os caras, tipo assim, é porque assim, na cabeça dele, o que acontece? A pessoa que sequestrou ia soltar o filho dele. O filho do motorista, porque não é dele, então o plano não ia funcionar. Só que aí, ele, tipo assim, meio que como é que é o nome do cara? Oi. o turista, ele tá junto com eles lá, com o Toshiro. Tá, não tá, tipo assim, ele chega depois lá e ele pergunta, peraí, mas cadê meu filho? Aí eles começam a procurar e percebe que é o filho dele que sumiu, né? E aí o Toshiro Mifune chama a polícia, ela vai disfarçada lá, né? Porque, né? Porque assim, o cara fala pra não chamar a polícia, né? Então a polícia ela chega meio que disfarçada ali num caminhão de entrega e tal, chega lá, né? E aí começa a tensão de ficar negociando com o sequestrador, né? E o Toshiro Mifune ele fala, cara, não é meu filho, eu não vou pagar, não sei o que lá. E aí o cara fala assim, pô, mas se você não pagar, eu vou matar ele, né? E aí ele fica nessa coisa assim, caraca, se eu não entregar o dinheiro, se eu entregar o dinheiro, eu meio que me fudi, porque eu vou ficar pobre, não vou comprar empresa, não fazer nada, me ferrei. E se eu não pagar, o filho do cara vai morrer. E aí ele Certo. fica nessa coisa que você fica, caraca, o que ele vai fazer, mano? Né? Nossa, que interessante. Cara, é muito interessante, assim, acho que o filme acho que a primeira parte inteira é só no apartamento, né? E aí o filme ele só muda de cenário quando o Toshiro Mifune, cara, isso é meio que spoiler, mas não sei se é. Não é tanto spoiler assim. Fala. É que tipo assim, ele meio que decide entregar, né, a grana e tal. Tá. E aí muda, tipo assim, é a cena dentro de casa e aí já é a cena num trem. E aí, mano, aí fica super dinâmico assim, o filme, porque, enfim, é um trem, tem a questão da velocidade, tem a questão dele tem que jogar a mala, e aí tem a questão de ter um cúmplice do sequestrador em um ponto, ele joga a mala lá e que vai soltar. Tipo assim, é muito dinâmico e você fica muito conectado, assim, você fica, caraca, o que vai acontecer? Você fica muito. Não sei a palavra que eu posso dizer, não é empolgado, acho que é empolgado, assim. E aí acontece, mano, várias reviravoltas no filme, assim, várias mesmo, assim, um filme bem grande. E, enfim, essas reviravoltas é meio que spoiler, assim, mas o cara, né, que sequestrou a criança, mano, ele me lembrou muito o personagem do Coringa, assim, cara. Sério? Sabe? Sim, cara, me lembrou. Eu falei, caraca, será que esse é tipo um filme, sei lá, meio como Coringa, assim, né? Não... É que assim, eu vou ter que entrar em detalhes, assim, né? Esse cara que sequestrou o filho, ele meio que tem raiva do personagem do Toshiro Mifune porque ele é rico, né? Ele mora meio que numa periferia, assim, e aí tem como ele ver a casa do Toshiro Mifune que fica lá no alto, assim, né? Fica bem, tipo assim, no topo da montanha, assim, né? Então ele ficava lá, e aí, mano, é meio que pobre, é um lugar muito, sei lá, periférico, sujo e tal. Aí ele ficava vendo a casa do Toshiro Mifune e ele começou a ter raiva dele. E aí ele queria se vingar, né? E aí é um personagem meio maluco, assim, meio um pouco que nem um Coringa, assim, sabe aquele discurso lá da Sei. TV que o Coringa faz, porque eu não gosto tal de rico e tal, meio que é isso que ele faz, né, no final do filme. Enfim, aí só pra acabar minha fala aqui, né, sobre esse filme, né, tem um momento, né, que tem uma cena, nossa, que mostra uma região muito pobre do Japão, que é tipo uma Cracolândia, cara. É basicamente isso, é muito interessante, né. A minha irmã passou assim, eu falei, aí, ó, isso aí é a Cracolândia do Japão. Ela, nem tem isso aí lá. Eu falei, como não tem, pô? Lá também tem
desigualdade, né? E é interessante que, tipo, tem países, né, que a gente pega e fala, não, esse país é rico, esse país é tal. E tem uns lugares que é muito igual ao Brasil, né? Porque Cracolândia tem aqui em São Paulo, né? E a maneira como é retratado, você fala, caraca, isso aqui é que nem em São Paulo. Os viciados aí que tá aí no filme é igual São Paulo. É bem louco isso. É um filme antigo. Acho que no Japão, talvez seja uma coisa estranha a gente já pensar hoje, mas o Japão também foi muito miserável em vários momentos, assim, né? Não, assim, porque assim, até Hoje, o né? próprio jeito que eles tratam, né, a pobreza e tal, é diferente do Brasil. Lá, tipo assim, não é como se fosse normal, mas é como se tava, sei lá, a maioria das pessoas fossem pobres, né? Tipo assim, não recente, mas no passado do Japão, né? Exato. E aí meio que é normal isso. É tipo assim, é normal ter uma vida pobre e difícil, né? Então eles lidam com a pobreza de forma diferente, assim. Pelo menos nos filmes antigos, assim. Sim, É sim. interessante isso. A gente tem essa impressão mesmo. Caramba, que legal. Tô super ansioso agora pra ver esse filme. Confere, é da hora esse filme, né? Tipo assim, tem uma coisa meio. Eu adoro filme assim, que passa boa parte em, tipo, é uma coisa, sabe, simples, assim, sabe, Sim, telefonema num lugar só. Eu vi até um filme bem interessante aí, que chama Culpa, mais recente, um dinamarquês, que é bem nessa... é uma coisa que, tipo assim, que eu vi e falei, puta, eu tenho que comentar isso com o João, que é. A gente sempre fala assim, né, sobre primeiros filmes, né, que se a gente tivesse oportunidade. E eu queria muito fazer uns primeiros filmes meio que só em um lugar, assim. Justamente por questão de orçamento. E, cara, tem muitos filmes muito incríveis, assim, que é só um lugar, assim. E, nossa, é impressionante como você fica. Você entra na história mesmo sendo um cenário só, assim. Esse Exato. filme Tem o famoso lá do Hitchcock, né, o Destino Diabólico, né? Sim, mano, tem vários filmes, cara. Local não é problema. É aqui, ó, só uma última coisa que eu vou comentar e já vou passar a bola, assim. É porque, assim, esse filme. Oi? Não, pode falar. Esse filme ele tem uma coisa assim, porque assim, no Brasil, não sei se só no Brasil, ou se é porque não é nos tempos de hoje, a gente meio que não gosta de pessoa rica, cara. Eu pessoalmente fico meio que zoando. Não sei, a gente não consegue ter empatia por pessoa rica. Eu não sei se é uma coisa minha, ou é uma coisa do brasileiro, Eu né? acho que é uma coisa do... Não sei se é do brasileiro, mas enfim, eu entendo. Mas o filme ele tem uma coisa meio tipo assim, tipo assim, meio que, ai, coitadinho do Toshiro Mifune, não sei o que lá. Tem essa coisa meio que. Não é um respeito, mas é uma visão diferente, né, de pessoas que são ricas, né? É diferente, é tipo assim. Assim, Oi? como um cara que, tipo, uma visão meio meritocrata, do tipo, o cara Não, que... não. É mais como se ele fosse, tipo assim, não, ele é alguém importante e ele tem que. Tipo assim, isso não pode estar acontecendo com ele, que ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa boa, que ele é. Sei lá, não sei, Então, tem uma coisa de nobre, assim, velho. eu acho que é uma posição entre conservadora, né, que era natural naquela época em vários lugares, e ao mesmo tempo eu acho que deve ter uma coisa com o Japão, né, as pessoas respeitáveis têm um valor muito grande, né, você vê isso no... Isso, porque assim, chega Ah, um ele é doutor. momento, chega um momento que a polícia fala assim, não, porque a gente tem que fazer isso puta, como é que é o nome do personagem aqui, deixa eu ver de novo, pelo Kondo, né, tem que fazer por ele porque ele é um homem bom e ele foi enganado, e eu fico, caraca, aqui eu meio que tô cagando pra ele, assim, tipo, se fosse na vida real, eu não sei se eu me empenharia tanto, assim, em ajudar ele a recuperar os milhões dele. Entendi. E os caras falam, não, isso aí é uma coisa que a gente tem que. Os jornais ficam do lado dele, não sei o que. Eu fico, caraca, mano, que esquisito. Eu seria o personagem que ia sequestrar o filho. Enfim, foi esse filme aí que eu vi, né? Durante esse período aí. E aí, João? Qual foi um dos últimos filmes aí que tu assistiu? Cara, um dos últimos filmes que eu vi foi um que a gente tinha conversado, né? Tipo, eu acho que eu vou ver, não vamos ver, pô, interessante. É o Carol, do Todd Haynes.
Você tinha comentado que assistiu. Também Verdade. tá no MUBI, também tá no MUBI. Caraca, ó. Depois disso aí vai sair uns 30 assinantes do MUBI. Mas legal, pô, é legal. Tem que patrocinar a gente. Né? Tem, não, isso aí já passou da hora, velho. Cara, eu gostei do Carol. Tem um peso de melodrama, assim, bem interessante. E é uma história bem. Tem os planos, a roupa, também a década em que se passa o filme, nos anos 50, em Nova York também. Tem um apuro estético muito grande, sabe? Tem um cuidado, assim, eu não sei se o filme foi filmado em película, mas pelo menos tem essa impressão, né? O granulado, as cores, as gradações e tal. É bem. Tem um preciosismo estético que não é. Tem gente que fala que é bobagem, ou é, digamos assim. Como que é? O pessoal chama de punhetic, né? Mano. Isso aí os caras viajam numa. Não, É, tipo assim, da pessoa falar, não, o filme é bonito, e aí pronto, ele é bom, tipo isso. Mas não. não é isso. Acho que tem um cuidado, assim, Não, isso. não, não. Tipo assim, eu digo que as pessoas falam isso no geral. Não tô falando Ah, sim, desse sim, filme, sim. assim. Entendi. Mas, cara, é muito, muito cuidadoso, é muito interessante. A história de. É um filme que lembra, cara, é um filme que eu já falei aqui recentemente, que é o Call Me By Your Name, né? Não só pela relação. Pô. Não só pela relação. É uma relação homossexual que acontece no filme, mas justamente por também não ter essa conotação de relação homossexual, sabe? Porque assim, tem vários. Os dois filmes são parecidos em vários sentidos, porque assim, tem essa delicadeza e esse cuidado estético, mesmo com essa questão de parecer película, também ambos são filmes que se passam não recentemente, né? Um se passa na década de 80 e o Carol se passa aqui na década de 50. A nossa personagem principal, que é a Carol, né? A Carol não, é a funcionária ela é uma loja, a nossa personagem principal é a Rooney Mara, né? A gente vai acompanhando ela e a protagonista, né? Ela também é protagonista do filme, que leva o nome do filme, é a Carol, né? Que faz a Kate Blanchett. E é impressionante como a Kate Blanchett ela tem esse poder de presença de diva, sabe? Ela é diva em Sim. todas as cenas, ela é poderosa em todas as cenas, ela tem uma elegância além do normal em todas as cenas, é muito bonito. E a Rooney Mara, que eu acho as duas são grandes atrizes, né, americanas. A Kate Blanchett, eu não sei se ela é americana, ela é australiana, isso. Mas enfim, são duas grandes atrizes aí do cinema americano. A Rooney Mara, ela tem esse poder e essa delicadeza, só que ela é mais de outra forma, sabe? É uma forma mais delicada, é uma forma jovem, sabe? E as duas têm essa representação, como no Call Me By Your Name, de beleza de forma distinta, né? Como lembra que a gente teve aquela discussão sobre o mestre, sobre a referência? Sim, o professor, questão da transferência. A questão dessa ideia de transferência acontece aqui também, sabe? Porque assim, a história é a Rooney Mara, que é a personagem que é a Therese, né, Belleville, ela trabalha numa loja de departamentos, assim, em Nova York, e ela mora sozinha em Nova York, ela tem o namorado dela, e ela tá começando a mexer com fotografia, ela tá começando a se interessar por fotografia e ela quer trabalhar com isso, né? E
E aí ela começa, e ela tem uma relação dela com o namorado dela, é meio leve, assim, porque, digamos assim, não é uma paixão arrebatadora, para ele né, pro companheiro dela mas para ela não é ainda algo tão forte, mas que talvez naturalmente acontecesse se eles prolongassem. Ela tem aí também um conflito, porque ele quer ir para a França e ele quer levar ela e ela não quer ir, e eles ficam nessa de vai, não vai, ela também não dá uma resposta tão clara para ele. Então, e eles acabam tendo os conflitos dele. E a Carol, ela é uma, digamos assim, uma socialite. Ela é casada, ela tá se divorciando do marido dela, que, se eu não me engano, deve ser algum empresário, alguma coisa assim. Eles têm uma filha, e ela é uma mulher da alta sociedade ali, mora em Nova York, mais afastada, naqueles casões, enfim. E ela é uma dama ali da sociedade, digamos assim. E ela tá se divorciando do marido, o marido ainda não aceita muito esse processo de divórcio, ele sofre bastante com esse processo, e ela quer se separar por conta enfim, dos problemas que eles têm. Eles têm uma filha pequena, ali jovem, acho que ela tem uns 5 anos, e enfim, aí eles, nesse período dela tentar se divorciada, e da Rooney Mara, que é a Therese, né, ficar ali no conflito com o namorado dela, tentando aprender uma coisa nova, vivendo sozinha em Nova York, e elas acabam se encontrando nessa loja, e uma se encanta muito pela outra. Encanta justamente por essa elegância, sabe? Por essa beleza que é para além do sexo, né? Sim. É mais com a, sei lá, posição da pessoa. Tipo assim, não no sentido só de ter dinheiro, mas é uma admiração, sabe? Isso. E o que acontece, que é uma coisa que você falou que também ficou muito forte na minha cabeça, o que acontece com a Rooney Mara é que, assim, elas vão se aproximando, elas vão virando, a personagem da Carol esquece a luva, então a menina vai atrás dela, e aí elas vão começando a ficar próximas e serem amigas. Aí no momento em que, quando elas estão sendo amigas, a Carol convida a Therese para ir na casa dela. É um encontro furado, porque só de amigas, né, até então, porque o marido dela aparece, e o problema que acontece no filme é que, assim, a Carol, ela tem uma grande amiga que ela anda sempre junto, e o marido dela não gosta muito dessa amiga, porque a Carol já tem um histórico de ter se relacionado com outras mulheres, justamente com essa amiga dela, que elas não se relacionam mais, elas só são amigas, e ela tipo vira... Elas parecem irmãs, na verdade. Só que isso deixou uma marca muito grande no marido dela, sabe? Ele é muito sentido com isso. E ele fica muito preocupado quando a Carol se aproxima de outras mulheres, porque a Carol tem essa tendência. Então, e como é uma época conservadora, depois essa questão do divórcio ao longo do filme vai crescendo, e aí vira questão de advogado, guarda da filha, e ela, pra você ter uma ideia, no momento do filme ela perde a guarda da filha, porque o juizado lá, os advogados e o juiz condenam ela por imoralidade, sabe? Caraca! É uma época conservadora nesse sentido, em Nova York, a gente tá falando de Nova York nos anos 50 ainda. E eles condenam ela por imoralidade, por ela ter tido relações, e ela tem que mostrar laudos psicológicos, psiquiátricos, é bem... Caraca! É hard, assim, é um melodrama mesmo. Só que é um melodrama que não é aquele que faz você chorar o filme. Tu tem outros filmes que não são chamados de melodrama e fazem você chorar por muitos momentos. Mas o que é, cara, o melodrama? O melodrama, se eu não estou enganado, é aquele filme que é muito dramático para além do normal, que, sabe, tudo vai ficando dando errado, vai sendo confuso. Isso é os meus filmes, cara. Aquele filme que geralmente não termina muito bem. Entendi. É muito trágico. Porque o drama, na verdade, o que a gente chama de drama, tem até uma concepção errada do que
que não é um filme de triste, é um filme comum, é um filme de realidade, né? Um drama é um filme de realidade, não é um filme de conflito, se é triste, se é bom, se não. É de realidade puramente. Agora, um melodrama, ele é daquilo que é mais. Chega perto do trágico, sabe? Que Entendi. Ah, não sabia disso, não. é que a palavra trágico também é uma coisa meio errada que a gente fala hoje, mas enfim, isso é. Não, mas peraí, mas o que é trágico? Fala aí, só pra. Você já comentou, mas é porque quero saber. Cara, isso é uma coisa que vem lá dos gregos, tem uma dissonância lá no conflito do que é o drama grego, né? Do que é a tragédia ática, né? E como isso se transforma quando se dispõe lá o teatro grego, né? O drama grego, ele se dispõe errado. Depois isso, ao longo do tempo, vai virando em que você vai construindo tramas para aquilo seja triste. E aí isso virou uma ideia de tragédia ou de trama. E que na origem, a tragédia grega, na verdade, é a realidade e as posições entre o que era trágico e o que era cômico, que fazia o teatro grego. Enfim, Cara, não, legal, interessante. Mas, vou enfim, falar um episódio inteiro sobre isso depois. enfim, continua aí no Carol aí. E enfim, e aí elas vão tentando se relacionar, e o que acontece com a Therese é exatamente o que acontece com o personagem do Hélio no Call Me By Your Name, que é esse. Ela até fala isso pro namorado dela, né? Por isso que os filmes são muito semelhantes, né? Que assim, ela nunca se viu, ela nunca se atraiu por uma outra mulher. E ela até se pergunta, poxa, em um momento ela pergunta pro namorado dela, poxa, isso que está acontecendo comigo, já aconteceu de você ficar atraído por um homem ou alguma coisa assim? Ele fala, não, lógico que não. E ela fala, não, porque ela começa a sentir isso, ela fica muito atraída e ela não sabe controlar isso, né? E não é porque é um homem ou porque é uma mulher, ela se conflita por conta da época, ela tem essa questão do conflito por conta da época, uma época conservadora, né? Então tem essa coisa do dualismo, né, entre homem e mulher. Mas ela fica fascinada, ela fica encantada, ela fica apaixonada pela Carol. E que se mostra além de uma relação que para ela seja considerada homossexual. De fato, é que nem você falou, a palavra que eu queria dizer, que você ficou na minha cabeça, tem a ver com a dinâmica da relação que você usou. Essa palavra Sim. Tem muito a ver com a dinâmica que acontece com o personagem do Hélio e com o personagem do Oliver, que é o Armie Hammer no Call Me By Your Name, que acontece aqui, né? É a dinâmica da relação que faz surgir essa paixão, esse amor. E aí elas, em certo momento, a Carol recua, a Carol é a mais... As duas estão muito apaixonadas uma pela outra, e elas viajam, elas fogem juntas, mas depois não dá muito certo, enfim. E a Carol recua porque ela não quer envolver a menina nos conflitos dela, da relação complicada dela com o marido. O marido e o namorado tanto o marido e o namorado da personagem da Therese, eles talvez passem essa ideia de serem babacas, né? De talvez esse pessoal aí ser um pouco, digamos assim, chato, né? E perseguir um pouco, talvez eles sejam considerados aí homens machistas e homens mais conservador, enfim. Só que assim, a gente tem que entender um pouco a época e a dinâmica, né? Eles também eles sofrem muito no filme, assim, a gente não fica do lado deles ou olhando para eles o tempo todo. É óbvio, os dois querem as suas amadas e por isso eles, sabe, às vezes são um pouco agressivos, às vezes são um pouco babacas, mas eles também estão sofrendo muito com aquela relação de término, né? Então, a gente não acaba seguindo o lado deles, mas a gente olhar com apuro estético, assim, eles estão respondendo ao sofrimento deles, né? E a resposta acaba sendo, às vezes, um pouco machista, às vezes um pouco conservadora, um pouco não, bastante, né, por conta do filme e por conta da época, mas também tem então tem o sofrimento dos quatro ali, e os evidentes é a Carol e a Therese, e essa relação de amor delas. É um filme muito bonito, muito interessante, um comentário estranho meu, que eu não faria em outro momento, é que o filme
eu achei a trilha sonora muito fraca para um filme de melodrama, sabe? Eu achei uma trilha sonora muito branda, assim. O filme ele tem todo um cuidado muito grande, mas com a trilha ele é muito... Eu acho que é achismo e é um palpite bobo, meu. Não que eu queria que fosse, mas seria interessante, digamos, que o filme, se ele tivesse uma trilha mais forte, mais potente, ele seria ainda mais potencializado, sabe? Esses dramas. Entendi. Ah, legal, não, legal Mas é um comentário. comentário. Mas Eu acho enfim, assim, Carol. por ser, não é que é aleatório, mas por ser tipo assim, nossa, você vê um filme aí você nota isso, acho que é porque tem alguma coisa ali que realmente você achou que faltou, achei interessante isso. Eu senti que, por exemplo, eu poderia ter ficado mais emocionado e me afeiçoado mais se uma trilha, sabe, mesmo aquela trilha mais emocionante, meio forçada, eu acho que nesse filme, por exemplo, faria sentido, sabe, uma trilha assim, aquela de um piano mais forte, uma orquestra que fica ali, que não sei o que faz, quer fazer você chorar. Eu acho que nesse filme faz sentido, sabe? É nesse momento em que o melodrama aparece, assim, o Douglas Sirk aparece e outros filmes. Entendi. Cara, ó, esse filme aí, eu tirei da minha lista, mas vou colocar de novo, né? Tanto é que eu te mandei tinha te mandado umas fotos, né? Uns videozinhos assim de coisas de cenas que eu achei interessante. É porque Tem assim, muito bonitos os filmes, cara, muito porque bonito. assim, isso é meio que um comentário meio que nada a ver, assim, não tem, tipo assim, isso não tem a ver com filme, não tem a ver com examinar filme, não, é uma coisa mais pessoal, assim. Porque assim, tem certos filmes, hoje em dia eu não tenho tanto problema, mas quando eu era mais jovem, eu não gostava de ver filmes de pessoas que eram de uma classe muito distante, assim, sei lá, eu ficava um pouco incomodado de ver, assim, Esse filme entendeu? E, tipo assim, tem um cara que ele é super rico, eu ficava meio, putz, não sei, ficava meio desconfortável, assim. Por isso que eu não tinha visto esse filme antes, ou outros filmes, assim. Hoje em dia eu meio que eu não. Oi? Oi? Cara, de gente rica aí, ó, metendo pau. Já pensou? Não, mas é porque. Tanto é, tipo assim, eu acho que isso é até um mérito, assim, eu ver um filme de um cara rico e ficar, nossa, eu acho essa pessoa legal, eu acho que eu dou um mérito pra quem escreveu o filme, assim. Não, mas tipo assim, isso é só um comentário meio besta, assim. Tipo assim, o filme não fica pior nem melhor porque o personagem é rico ou pobre, mas é só uma coisa pessoal, assim. E é curioso, né? Nesse filme tem um pouco disso e ainda também é muito parecido com Call Me By Your Name, né? Porque foi uma coisa que eu lembro que no podcast eu falei isso no começo e você até entendeu. É que eu falei, pô, é um filme que se passa na burguesia, né? É um filme nesse lugar, né? Ele tá na burguesia, mas a gente, que eu falei, eu até fiz esse comentário, a gente podia achar isso ruim ou não, falar eles são privilegiados, mas cara, é o que acontece, essas pessoas existem, é uma realidade. E também a história nem é sobre isso, às vezes, a história é só o cenário só, não é a história, tipo, não é sobre os caras ser... Tá, quer dizer, tem a ver porque é o cenário, mas não é exatamente sobre aquilo o filme, né? Sim, exatamente. Tanto é que, por exemplo, tem o Woody Allen, eu até teve uma época, assim, eu sou fã do Woody Allen, mas teve uma época que eu parei de ver filme dele. Porque ele só faz filme de gente querendo ou não rica, ele não faz filme de pessoas, sei lá, mais pobres, assim. Isso era uma coisa que eu via tanto filme que eu ficava meio tipo, putz, deu uma cansada, mas hoje eu não desconsidero isso aí. Os caras vão ser cancelados, falaram do Diário e do Polanski no mesmo podcast. Não, o Woody Allen eu gosto do Woody Allen, Polanski já não sei, já. Cara, eu gosto dos filmes do Polanski, pra não falar outra Não, cara, coisa. pior que eu gosto, porque tem um... Eu gosto muito dos filmes do Polanski e do Como é que é o Diário. nome do filme? Esqueci agora. Bebê de Rosemary Não sei se dá pra engolir. Peraí, o que você falou? Eu falei tanto eu falei, eu gosto muito deles como diretores, né? O artista, né? O Polanski e o Diário. Agora, as pessoas, não sei se dá pra engolir, né? Não, o Woody Allen eu gosto dele. Como pessoa, eu gosto dele. Eu também. Polanski eu não sei. Um dia a gente pode falar sobre as controvérsias do Woody Allen e fazer uma tese de defesa É porque assim, é que
É engraçado, né? Porque tem. Ixi, meu Deus do céu, vamos lá. É polêmico, ó, corta essa parte aí. Não, pera. Porque assim, o pessoal fala. Toda vez que o pessoal fala assim, tem que separar o artista da obra, eles colocam o diálogo. Aí eu pergunto, por que tem que separar? O que ele fez de ruim? Caraca, velho. Mas enfim. Eu gosto do Allen, gosto dele. Tem um negócio mais evidente. Não, o Polanski eu sei. O Polanski realmente é um bagulho aí que. Tensa e bem séria, né? Pelo que eu vi, é real. É real oficial. Não, é real oficial. Ele admitiu e tudo mais. Ele não é condenado e tudo mais. Agora. Mas também é curioso, isso se reflete muito nos filmes do próprio Polanski, assim, acho que a gente podia fazer um episódio mais polêmico aí pra episódio fazer... proibido. Episódio proibido de tipo filme, gente. Caraca, a gente tá tentando construir público e aí... Os caras vão falar de Polanski e de Allen. Ih, rapaz. Mas enfim... Vamos mais um? Cara, o quê? Falar mais de um filme? Então, eu tenho mais um pra falar. Você tem mais um aí? Eu tenho. Porque, tipo assim, no começo eu falei que tinha 2 filmes que tinham a ver com o Japão. Né? Eu falei de um, que é o que eu... Então vamos continuar aqui. Deixa eu só abrir aqui de novo aqui o filme aqui, pra eu dar uma olhadinha. É um filme que eu comentei pra você, eu comentei esses dias, pô. Esse filme foi o penúltimo filme que eu assisti, que é o Silêncio. É o Silêncio do Martin Scorsese, né? Cara, esse filme... Puta, mano, é um filme muito, muito maluco, assim, cara. Me fez pensar em várias coisas, assim, Fiquei, sei lá, impressionado, assim. Porque, assim, eu já comentei aqui que eu não gosto de filme que tem tortura, que tem, enfim, coisa meio de dor, assim. Eu pessoalmente não gosto. Mas tem filme que, sei lá, velho, que eu assisto e quero continuar assistindo, né? Mesmo tendo isso, né? E esse filme tem muita tortura. E isso é um dos, digamos, um dos temas, né, do filme. É uma coisa muito importante. Mas abrir um precedente para a gente já fazer um diálogo sobre esse tipo de situação é isso, né? Por exemplo, eu não gosto de filme... Não que eu não gosto de filme. Eu tenho um pouco de problema com... Não é que eu seja conservador nem nada, mas com cenas de sexo gratuitas no cinema, sabe? Sim, eu entendo, sim. Eu acho que tem muita cena de sexo gratuita, como tem cena de tortura e violência. Não que é gratuito, mas sei lá. Porque assim. Não faz sentido pro filme, sabe? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o diretor fala assim: beleza, eu vou deixar o público desconfortável. Aí ele filma uma pessoa sendo torturada e pronto, é que tipo assim, a cena é aquilo. A cena é não o que aquilo representa, mas é aquilo mesmo, é exatamente esse ato. Então acho que o sexo gratuito é tipo assim, não é que isso simboliza, sei lá, a união dos personagens. Tipo assim, não, é só uma cena de sexo que eu vou mostrar porque, sei lá, eu quero fazer algum experimento. Isso aí eu também não acho meio... Não sei, não gosto tanto. Por exemplo, tem uma cena de sexo famosa e que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o filme, sabe, parte importante, significativa, que é a cena do... Não sei se você já viu o Old Boy. Não, João, não. Tanto é que comentaram isso em alguma... Eu tava em alguma discussão, comentaram desse filme aí mesmo. Então, o Old Boy tem uma cena de sexo... Mas calma, sem spoiler. Não, sim, é bem estridente e ela é extrema, e ela é muito, digamos assim, até um pouco apelativa, mas ela é muito importante, porque depois essa cena tem um impacto lá na frente que a gente fala, uau! Agora, quer dizer, isso eu acho que é interessante quando isso dialoga com o filme, né? Não quando você coloca uma coisa espalhada e aleatória. O Tarantino usa a violência, mas aquilo faz parte da dinâmica. Não, aquilo ali pra mim sei lá, não fico tão incomodado assim. Sim. Então, né, tem esse filme Silêncio, né, ele conta a história de 2 padres, né, jesuítas, né, portugueses, né, que eles vão pro Japão em busca, né, do mentor deles, né, que é o Ferreira, e também eles vão lá também para querer ministrar, né, a palavra de Deus, né. Exato. E aí, o que acontece? No Japão... Oi? Catequizar, né, os caras. Isso.
o que acontece? No Japão, teve um período onde era permitido isso. Tipo assim, era permitido você ser católico lá, ministrar e tal, tal. Só que aí eles começaram a se incomodar com isso e começaram a perseguir, né? Esses padres ou pessoas que se diziam cristãs, né? E aí o filme ele já abre já com Ferreira, né? Que ele é interpretado pelo Liam Neeson. É Liam Neeson. Não, o personagem que tá lá, que eles vão É, procurar, o Ferreira. é o Ryan Nilsson, isso. Aí já, tipo assim, o filme já começa com ele descrevendo o que acontece com, né, os padres lá, que eles são torturados, tipo assim, de formas bem, nossa, terríveis, assim, cara, terrível, assim. Realmente, umas torturas muito, muito bad vibe, assim, né? O filme já começa falando disso, né? E aí eles vão atrás do Ferreira, né? Porque meio que surge boatos de que ele meio que renunciou. Tem uma palavra que eles usam no filme que acho que é, como é que é a palavra? Apostatar, não é? Eu não sei qual é a palavra, mas tipo assim, tipo renunciar, né? Renunciar à sua fé, né? E aí eles vão lá e tipo assim, o filme tem essa coisa de tipo assim, putz, eles não podem ser pegos, eles têm que ser escondidos. Aí você fica, né, ele constrói essa tensão de que tipo assim, se você for pego pelo pessoal do Japão, mano, você tá ferrado, você tá, mano, enfim, e aí esse filme tem várias coisas muito interessantes que eu acho que eu nem vou conseguir abordar isso aqui porque é muita coisa que tem no filme, não é? Esse filme me fez pensar assim, por exemplo, mano, por que o ser humano em si tortura, sabe? Porque isso parece que é uma coisa humana, assim, não é uma coisa, não sei se animal faz isso. Eu fiquei pensando no sentido de objetivo, né? E meio que o ser humano ele tortura o outro por uma questão de posse também. Porque, tipo assim, por que eu torturaria alguém? Não é pra ela me dar alguma informação ou pra ela fazer alguma coisa que eu quero. Entende? Tem uma questão de posse aí. É estranho, eu acho que justamente isso parece estar envolvido com razão, né? Tortura parece uma coisa envolvida com a razão, isso que é assustador, né? É uma coisa que tem a ver com, tipo assim, com um jogo simbólico, assim, quero dizer. Tipo assim, por exemplo, eu vou, por exemplo, né, o que acontece no filme, né? Se um oficial te pegasse, ele colocava um bloquinho de, acho que não sei que metal que é, enfim, é um bloquinho que tem a imagem de Jesus ou alguma imagem religiosa e você tinha que pisar. E era só isso, era só pisar. Mas se você não pisasse, aí você ia sofrer uma tortura terrível, né? É engraçado como isso é tipo assim, aquilo é só um objeto. É um objeto que possui um material de algum tipo de, enfim, material químico lá, mas é só um objeto. O que faz alguém, tipo assim, querer que você pise, ok, eu não vou te torturar, e o que faz uma pessoa falar, não vou pisar e vou ser torturado? Tipo, é meio que absurdo isso. Porque é uma coisa de cultura simbólica ali, né? E isso é muito perturbador porque assim, as pessoas falam, não, eu não vou pisar, e as pessoas são torturadas. Elas não é que aceitam, elas aceitam essa condenação que é terrível. Né? E eu fiquei nesse, assim, a maior parte do tempo falando, caraca, que coisa impressionante, né? Essa é uma característica humana muito bizarra, assim, cara, muito bizarra mesmo. Né? Não, é absurdo, né? Como também a outra oposição, a outra questão, né, do filme que acho que você vai falar, essa, poxa, os japoneses, né? Os japoneses, não os padres, né? Enfim, que vão para lá. Como eles têm uma fé numa coisa que eles têm pouco conhecimento ainda, né? Como eles querem consumir, mas ainda assim eles têm uma fé cega e eles fogem, eles guardam em segredo essa fé cristã e Sim, pô. cuidam delas assim como se fosse, quando naquele momento em que ele encontra aquele grupo de japoneses lá que estão fugindo e estão se escondendo, quando eles mostram lá o símbolo, como fica uma coisa grandiosa, um símbolo Não, mano. No comecinho que o cara chega assim, aí ele faz o sinal da cruz, eu falei, caraca, que esquisito isso, é esquisito. Sim, dá toda uma... um ambiente meio... E assim,
o filme, cara, ele, enfim, tem muita coisa pra falar. Eu falaria bastante coisa dele, né? Tem uma coisa também que o personagem do Liam Neeson fala no final, né? Que assim, ele fala pro personagem do Andrew Garfield, é o nome dele? Andrew Garfield. Que é o que interpreta o Homem-Aranha e tal. Ele fala assim, cara, a gente tá ensinando uma coisa, mas eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender no sentido cultural. Não faz sentido pra eles, né? Aí ele fala assim, sei lá, se você tá falando de filho de Deus, eles entendem o quê? Que filho de Deus é o sol. Então, tipo assim, eles não conseguem, eles são incapazes de entender isso, né? E aí tá meio que a grande falha, assim, dele, né? Que ele fala, cara, não dá pra você ensinar isso no Japão. Não só no Japão, mas em outras culturas, não faz sentido, né? Cria uma espécie de... Tem que ter uma espécie de adaptação, né? Por isso que nasce outras vertentes, né? Religiosas, porque não faz sentido você me trazer essa religião. É meio que outra lógica, né? E aí, isso, né? Voltando um pouco pro tema da tortura, né? Assim, tortura é horrível, tal, dor é horrível, mas dependendo da cultura, isso é visto de outra forma, né? O sofrimento é visto de outra forma, né? É isso que eu fiquei pensando também. Então, tipo assim, talvez uma sociedade seja mais... Como é que é a palavra? Ela permita certos tipos de tortura porque isso faz sentido. Tem uma Né? espécie de valor, né? Tipo assim, digamos que a morte, né, pra gente é algo, pelo menos pra mim, é tipo assim, o fim de tudo. Então é algo muito importante. Então eu não morreria por qualquer coisa. Mas pra outra cultura, a pessoa pode pensar, não, a morte ela é só uma coisinha, cara. Ela não tem nada, não é tudo isso. Então isso faz com que essa pessoa tenda a ter outras atitudes, ou até mesmo tolerar o sofrimento, ou cometer o sofrimento. Porque, tipo assim, porque aqui, esse plano nosso não é tão importante. E aí você fica, caralho, que de merda, velho. Como tudo, tipo assim, como vida, amor, tudo é diferente em outras sociedades. Tem uma lógica, às vezes até oposta, assim, né? Tipo assim, o que é amor aqui pode ir em lugar, o amor pode ser outra coisa. Sim. Isso mano, é muito louco. O ser humano é esquisito, velho. É muito curioso quando a gente vê tudo que é muito semelhante e tudo que é muito distante também, né? Então tem como coisas que em lugares aí vem um debate sobre a natureza das coisas, a natureza ou da racionalidade, ou a natureza Sim. humana, né? Eu tava pensando nisso também. De quando você vê uma coisa que são de lugares muito diferentes, em que talvez as informações nunca chegassem ou para um lado ou para o outro, são a mesma coisa. Como com outros aspectos são totalmente outra, né? Sim. Enfim, cara, eu poderia continuar falando desse filme aí, mas eu acho que eu vou passar a bola aí pro João, né? Assim, cara, assistam esse filme aí. Esse filme é grande. Muita gente não gostou porque acho que foi assistir na pressa, porque, Scorsese, vou ver. Mano, eu vi muitas pessoas falando mal do filme, falando que é ruim. Eu falei, caraca, como é que você achou esse filme ruim? Mas enfim. Pois é, eu gostei bastante. É um filme bem grande também. É um filme bem grande. É um filme que você termina e você fala, não entendi nada. Mas é isso aí. Então, João, qual é o último filme que tu ia comentar? Cara, o último filme que eu vou comentar é o Luzes da Ribalta, Chaplin. E eu nunca tinha visto esse filme, eu tô há muito tempo para ver, eu sempre enrolava para ver esse filme, Luzes da Ribalta, porque eu queria ver o Chaplin em outro momento, sabe? Chaplin, além dos filmes mudos, e aí eu quis ver ele falar ver como ele dirigia um filme, como em outro tempo, em outro momento, né? E o Luzes da Ribalta é um filme muito bonito, eu adorei. Ele tem o fascínio de uma coisa nova, de uma coisa fora do lugar que a gente possa imaginar do Chaplin, ao mesmo tempo em que ele tem a lucidez e os elementos em que ele foi consagrado, e ao mesmo tempo uma brincadeira com essa dinâmica, né? Porque, assim, a história do filme nosso protagonista é interpretado pelo próprio Chaplin, ele faz
o Calveiro, né? O Calveiro, ele é um comediante, que era um comediante de teatro e de circo, um comediante muito famoso que tá numa já tem uma certa idade, já tá numa decadência da sua profissão, sabe? Ele já não consegue fazer shows tão grandes. Ele a primeira cena em que ele aparece, ele tá tentando entrar na pensão em que ele mora e ele não consegue colocar a chave na porta, justamente porque ele tá bêbado, né? Ele é um cara que entrou, que começou a ter uma dependência alcoólica, ou seja, ele é um comediante em decadência, né? Ainda assim, o Calveiro, ele é um homem muito lúcido, ele é um homem extremamente inteligente, é extremamente generoso, é um homem muito, muito esperto, e assim, ele entra no prédio dele, ele sente um cheiro esquisito, ele abre a porta e ele vê que ele sente o cheiro de gás, ele vê que uma menina está tentando se suicidar. É a moça que mora ali na pensão, mora embaixo, uma jovem moça que é a Teresa, né, interpretada pela Claire Bloom. E ele salva ela, leva ela pro apartamento dele, ele vai cuidando dela, tal. A mulher que é dona da pensão fica meio brava, acha que a moça, sei lá, é uma espécie de prostituta, alguma coisa assim, e fica achando ruim. Mas depois ele vai cuidando dela, e ele começa a cuidar dessa moça, tentar recuperar, e essa moça está evidentemente no estado depressivo, e ela tem um estopim psicológico em que ela para de andar, ela não consegue mais andar, ela pede mas isso é um estopim psicológico, sabe? É uma coisa, não é física, é uma coisa que ela criou na cabeça dela que tem muito a ver com esse estado depressivo que ela está. Sim, sim. Isso aí tem um pouco. A psicanálise, ela meio que surge dessa forma, assim. Estudar esses fenômenos que é tipo. Que o pessoal chamava de histeria, né? Que é você não consigo andar, não consigo ver, não consigo falar. E não é físico o lance. Enfim, só um comentário aí. Pode continuar. Não, fantástico, brilhantou o que eu tenho para falar. E aí, nisso, eles vão convivendo juntos, nas aparências fingindo que eles são marido e mulher, mas para a mulher da pensão e tal, e para as pessoas ali não acharem estranhos, né? Porque também é uma época conservadora, se passa ali, sei lá, nos anos 20, nos anos 30, enfim, e o Calveiro tá nessa. E um vai ajudando o outro, sabe? Ele vai ajudando ela a tomar um vigor pela vida, ele vai conhecendo, entendendo a vida dela. A gente entende que ela era uma pessoa que começou a trabalhar no balé. Ela é uma bailarina que começou a ter problemas e ela teve uma espécie de lesão e ela não conseguiu retornar e ela ficou com um certo receio e ficou meio depressiva. E aí a gente também vê que ela teve um amor que não foi exatamente correspondido, não correspondido, um amor que ela perdeu, uma pessoa que ela se apaixonou, que ela sumiu e tal. E nesse período o Calveiro se mostra uma pessoa extremamente incrível e elegante, ele vai dando vigor para a vida dela, mas ele também, por mais que ele seja uma pessoa muito, digamos assim, passa uma felicidade, passa um espírito bom, assim, uma energia boa, e de um artista, ele é um verdadeiro artista, assim, completo, e é muito bonito a atuação do... Eu acho que, na verdade, é o próprio Chaplin, sabe? Não acho que nem é uma atuação. Acho que é uma... Porque, como eu falei, a brincadeira e a dinâmica que eu falei que ele traz, um pouco do novo e um pouco do antigo, é que ele tá falando um pouco dele mesmo, sabe? Porque, assim, o personagem que ele faz é um vagabundo, que é o famoso personagem que ele fez, o vagabundo, e que ele já não tá mais no auge dele, já passou a época dele, e ele tá... E o personagem do Calveiro, para tentar fazer um show ou outro, ele precisa sempre beber, e ele tá tentando trabalhar até com outros nomes, para não mostrar que é o Calveiro, para não manchar o nome, sabe?
é o nome que ele construiu, cômico, que já está sendo apagado. E por mais que ele tenha essa acessibilidade, tá? Ele é um cara que já está com problemas um pouco financeiro, ele já não tem mais a mesmo vigor para trabalhar, e ele também tem, a gente vê uma tristeza que ele esconde, sabe? Ele não é um palhaço triste, mas ele é um palhaço que está perdendo o brilho. E ela também vai ajudando ele, porque conforme ela vai se motivando, ela vai motivando ele a retomar as coisas. E aí, em um certo momento, as coisas vão crescendo, ela retoma os passos, ela começa a voltar a ser bailarina, e eles vão crescendo essa relação, e ela reencontra o amor dela, só que já não é a mesma coisa, e ela se apaixona pelo Calveiro, e o Calveiro fala, bom, ele se apaixona por ela, mas ele fala assim, a gente não pode ter essa relação, porque eu sou muito mais velho que você. A gente não... E fica uma relação de amor muito interessante, porque assim, ela não está interessada na questão física, na questão do nome dele, nem nada. Ela tá esse amor e essa energia que ele transmitiu para ela fez ela se apaixonar, sabe? E é a mesma coisa que fez ele se apaixonar, o brilho que ela devolveu com a delicadeza, com a sensibilidade dela. Então, é um filme muito bonito, até que os dois ela começa a ser uma pessoa muito grande, depois surge a oportunidade para ele, ela começa a virar uma artista de renome, de bailarina, e depois ele ele que vira o coadjuvante na história, sabe? E aí tem uma cena, enfim, é um filme de uma construção muito delicada, muito interessante, em que parece que o Chaplin reflete os personagens e alguns fantasmas dele mesmo, e ele reflete sobre a comédia, ele reflete sobre o teatro, sobre a música, e sobre a posição do artista, assim, no filme, e como o artista ele tem esses momentos, né, de como ele retira, como tem a máscara da felicidade do projeto e da obra, e tem a máscara de quem é aquela pessoa por trás. Então tem essa reflexão no filme, é bem interessante, e que o Chaplin constrói de uma forma muito bonita e muito dinâmica, e como o personagem dele tem uma elegância assim inglesa bem sensual, sabe? Ele é muito sensual, ele tem um charme muito bonito, assim, é muito elegante assim a forma que ele atua. E o legal do filme tem uma cena dele e do Buster Keaton junto, porque assim, em um momento ele consegue ter ele consegue acessar, chamam ele para fazer uma apresentação de grande renome. Ele chama um colega dele, o colega dele não é nada mais do que consideraram por muitos anos o rival dele no cinema mudo, que é o Buster Keaton. E são os dois atuando no palco, e os dois contracenando num filme falado 40, 30 anos depois do auge dos dois, sendo parceiros em cena, a única cena que eles contracenaram juntos, digamos assim, sabe, Cristiano Ronaldo e Messi jogando bola. Jogando no Flamengo. Exatamente. E no Flamengo não, pô. Mas jogando no... já vou bagunçar tudo aí. Então, jogando juntos, assim, e é uma cena, são umas cenas cômicas. O Buster Keaton mais de coadjuvante, mas, e aí tem cenas bem de teatro filmado, de palco filmado, e a cena final também ela é bem grandiosa, e termina num filme muito bonito, assim, Luzes da Ribalta me fez ver um Chaplin diferente, o Chaplin foi uma pessoa muito importante na construção, digamos assim, da pessoa que eu sou, sabe? Porque... Caraca! Porque, assim, ele, antes mesmo de eu me interessar por cinema, eu me interessava por ele, né? Então eu via as obras dele, eu lia muita coisa dele, eu lia a biografia dele, tem um livro da biografia dele em casa, então eu compactuei isso na minha adolescência, né? Então eu compactuei muito das informações dele, então muito das opiniões que eu tenho um pouco hoje foram construções que vêm do Chaplin, assim, sabe? A personalidade que ele tem. Então,
Eu achei isso muito interessante, assim, de voltar, fazia muito tempo que eu tinha esquecido e deixado isso para lá, voltar e ver essas coisas novamente, e ver também o Chaplin em outro momento, né? Como eu vi as coisas dele na juventude, eu era jovem, e ver ele mais velho e eu já estou bem mais velho, foi muito interessante, né? Foi, de certa forma um reencontro, então foi legal ver esse filme nesse final de ano, Os da Ribalta. Cara, você comentando aí do filme, eu lembrei de um filme, né, recente, assim, que é O Artista, sabe, de 2011. A história é meio... Você falando assim, eu, sei lá, senti que era um pouco parecida, né, que tem essa outra moça, ele se relaciona com outra moça, e a outra moça começa a ganhar mais destaque e tal. Lembrou um pouco, assim. Uhum. É meio isso mesmo. Cara, legal, assim, do Chaplin, acho que eu só vi 2 filmes dele, na real. Deixa eu ver aqui quais foram. Eu assisti o do Ditador O Grande Ditador. e o Luzes da Cidade, eu acho. Acho que foram só 2 filmes que eu vi. Favoritos. Eu tenho que colocar na minha lista mais alguns filminhos deles. Pô, cara, legal. Isso aí eu já coloquei na minha lista já pra eu assistir, né? Vou pegar essa sua recomendação aí. E é isso aí, meu. Você tem mais algum filme pra comentar, João? Cara, acho que é isso. Acho que esse episódio dos 3 ficou maior, não? Ficou. Caraca, não, mas foi legal que. Caraca, a gente gravou, sei lá, em teoria, 3 episódios, em teoria. Caraca, que da hora. E pior que, mano, filmes que eu vi que a gente poderia falar também, mas não vou, enfim, acabou, encerrou o episódio aqui, mas só vou comentar, que é o Solaris, que eu assisti o 007 Contra Spectre, assisti o Má Nossa. Educação, que é um filme que você tem que ver, Má Educação, que tem o Hugh Jackman e tal. Enfim, mais outros aqui, mas pô, gostei dessa brincadeira aí, rendeu bastante vídeo, assim, rendeu bastante coisa legal, bastante comentário interessante. Falamos de tudo um pouquinho. Isso. Então bora encerrar, né? Então, enfim, a gente não vai revisar aqui os filmes que a gente viu, que foi bastante filmes. Pois é. A gente viu bastante filmes e espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse formato aí. Se vocês quiserem indicar algum filme, algum tipo de vídeo, pode indicar que a gente tá aberto aí a recomendação. Esse episódio vai estar nas plataformas digitais, né? Vai estar no Spotify, vai estar no Google Play. O cara ia falar Global Play já, né? Não é Google Podcast, caraca. O cara Assim, quer falar Global Play, pô, Google Play, patrocina a gente aí, Google. enfim, e tem outras também plataformas de podcast, só que eu esqueci o nome, então só lembro dessas duas só. E tem o nosso Instagram também, se você quiser ir lá, a gente vai tentar construir algum tipo de conteúdo lá, então vai lá, a gente vai criar algumas interaçõezinhas. E é isso aí. Você quer falar alguma coisa, João? Não, eu quero desejar aí um bom ano para todo mundo aí, começando o ano agora, e que espero que seja melhor e vem vacina, pô. Pelo que eu vi, já tem vacina já oficializaram aí. Entendeu? Então, Vacina, Bolsonaro. quero tomar essa vacina aí e sair pra rua, meu Deus do céu, velho. Pois é. Pois é, então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Falou. Valeu, até mais.